Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre as origens do movimento Maker, iniciando pelo seu conceito central. E a cultura maker nos leva a aprender fazendo ou fazer para aprender, ou seja, o foco é sempre o mão na massa, é o que nos leva a transformar conteúdos em conhecimento através da prática. A cultura maker, a gente tem escutado falar muito dela agora, mas ela tem os predecessores, né, que permitiram que hoje nós tenhamos esse movimento maker tão forte quanto temos visto ultimamente. Nos meados do ano de 1900, começaram as pessoas a fazerem a parte artesanal, a criarem com as próprias mãos, fazer tricô, costura, artesanato, marcenaria. Isso, ao longo do tempo, foi evoluindo. Na década de 60, ainda do século passado, começaram a aparecer os hacks, que seriam as pessoas que estavam fazendo esse movimento, mas mais ligado à tecnologia, mais ligado à área de computadores. Aí começaram a aparecer os computadores, os microcomputadores, a Apple apareceu, a Microsoft. Foi um tipo de movimento que também nos ajudou hoje a chegar onde estamos no movimento Maker. No final do ano de 1990, quando nós tivemos uma nova crise econômica, e aí as pessoas começaram a consertar as coisas próprias, as coisas dentro de sua própria casa, principalmente nos Estados Unidos, onde essa cultura de que as pessoas fazem dentro da sua própria casa, eles pintam a sua casa, eles consertam, eles não têm uma dependência tão grande de pessoas terceirizadas como em alguns outros países. E aí então surgiu a cultura do do it yourself, faça por você mesmo. E começaram a aparecer muitas revistas que trouxeram esse movimento para dentro da sociedade americana, onde tinham revistas que você tinha plantas para construir coisas dentro de casa, para construir equipamentos. Isso fez com que as pessoas começassem a se tornar o que hoje a gente chama de maker. Tivemos o aparecimento do movimento Maker. Esse movimento Maker, ele começou a se ser difundido através dessa revista Make Magazine, que foi publicada a primeira vez no ano de 2005. E logo no ano seguinte, nós tivemos a primeira Make Fair, que são as feiras onde os makers se juntam para produzir coisas, compartilhar conhecimentos, porque uma coisa muito importante nessa cultura maker é essa ideia do compartilhar, do dividir, né? A primeira feira maker aconteceu em São Mateus, na Califórnia, e aí então houve essa expansão dessa cultura do do it yourself, making, criando espaço para que as pessoas pudessem mostrar as suas criações e compartilhá-las com outros colegas. E aqui nós temos fotos de algumas feiras maker, vocês veem que são feiras grandes, onde as pessoas trazem invenções dos mais diversos tipos, de mais diversas áreas, algumas coisas mais voltadas à bricolagem, a coisas mais concretas, com papel, tesoura, cola, outras com coisas tecnológicas, máquinas, equipamentos. São espaços que inspiram muito a gente. No ano de 2013, houve o primeiro Manifesto Maker, que foi um documento que foi proposto por Mark Hatch, que é o guru do movimento Maker e fundador da empresa TechShop. Nesse movimento Maker, ele publicou e fez essa publicação nos Estados Unidos, na Europa, conjuntamente, no início de 2013, e esse manifesto, ele traz 9 conceitos principais sobre a cultura maker, que a primeira de todas é o fazer. Você tem que fazer coisas, né, com as suas próprias mãos. Você deve compartilhar. Essas coisas devem ser divididas e outras pessoas podem usá-la. O presentear, ele é mais do que compartilhar, é que você ponha disponível gratuitamente para que outras pessoas também possam reproduzir
aquele invento que você fez, aquele projeto que você fez. Você tem que ter um processo de aprendizagem. O Manifesto Maker diz que ao fazer, ao compartilhar e presentear, você também está aprendendo individualmente, aprendendo com seus parceiros. Você precisa de equipamentos, esses equipamentos a gente vai reforçar mais à frente, não precisa ser simplesmente os equipamentos tecnológicos, nós podemos ter equipamentos digitais, mas nós também podemos ter equipamentos analógicos que servem para esse momento de construção, esse momento de fazer. O movimento Make pressupõe que você divirta-se ao fazer isso, não tem que ser uma coisa que seja enfadonha, não tem que ser uma coisa sofrida, tem que ser algo que lhe permita se divertir ao fazer, ao participar desse movimento, ao construir coisas, ao inovar, ao inventar. Você tem que participar, normalmente são trabalhos colaborativos, cooperativos, não são coisas que você tem que fazer isoladamente. Você deve apoiar uns aos outros através das feiras, através de sites, para que você possa tirar dúvida dos seus colegas, tirar as suas próprias dúvidas. Isso deve te ajudar a mudar, a se transformar e a ver as coisas e o mundo por um outro prisma. E aí, o que é esse C-Maker? Lembra que eu falei anteriormente? A gente pode ter uma visão de atividades e equipamentos, tanto analógico quanto digital. E existe um espaço onde essas coisas se misturam. No analógico, por exemplo, nós temos os trabalhos de marcenaria, de soldagem, costura, fabricação, bricolagem, tudo isso são coisas mais analógicas. Na parte digital, eu tenho as bases de dados, a programação de computador, os APIs, que são aplicativos que podem ser juntados para construir novos softwares, novas construções na área de programação, os códigos abertos de programação, a renderização 3D. E juntando o analógico com o digital, nós temos a parte da eletrônica, da robótica, das impressoras 3D, dos drones, da internet das coisas. Então, a gente vê que nesse Maker a gente tem essa mistura do analógico com o digital e não há uma preponderância nem do analógico nem do digital. Vai depender do foco que você quer dar para aquele seu espaço Maker. A cultura maker é um processo onde a criatividade e a inovação são as chaves. A ideia é que você tenha um espaço de criação e de inovação.